Caminhos da Educação, bom dia para você. Estamos no ar aqui com mais um programa Caminhos da Educação e hoje nós, com a nossa convidada Vanessa, vai falar principalmente do ensino à distância, que é a formação das pessoas que por alguma razão tiveram que parar na metade do caminho os seus estudos, quer seja no ensino fundamental ou o ensino médio. Nós vamos falar com Vanessa. A Vanessa é diretora de um polo de educação na área do supletivo de primeiro e segundo graus e ela tem muito que nos informar hoje. Você que não concluiu os seus estudos, fique atento, é muito importante para você, porque você vai, a partir de agora, ficar sabendo como dar continuidade aos seus estudos, com possibilidades infinitas, tanto na formação da área fundamental, como do ensino médio, que é através do supletivo. Então vamos saber da Vanessa a respeito do ensino à distância, o ensino supletivo. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bem? Vanessa, me diz uma coisa, você trabalha com supletivo já há algum tempo, é isso? Isso, já tenho 10 anos que eu trabalho no ramo do supletivo, onde que nós estamos realizando grandes sonhos. Quem são as pessoas que procuram a formação através tanto do ensino fundamental como do ensino médio? São pessoas que não têm tempo, Daniel, a frequentar uma sala de aula, né? São pessoas que precisam de um supletivo acelerado. E nós estamos dando esse tipo de ensino para as pessoas. Qual é a lei que regulamenta o ensino supletivo à distância no Brasil? É a lei LDB, 93, 94 de 96. Essa lei, ela libera o aluno fazer um supletivo à distância. Por eles serem maiores de idade, eles conseguem eliminar o ensino fundamental e o médio. Normalmente, a pessoa que vai fazer tanto o ensino fundamental ou o ensino médio, ela também recebe um material de vocês. Através desse material, existe realmente a possibilidade da pessoa estar aprendendo, porque é tão pouco tempo, né? Seria até uma contradição, porque normalmente o ensino fundamental são 9 anos que as pessoas passam em sala de aula, não é isso? E enquanto que no sistema de vocês, no sistema de suplência, você consegue concluir isso apenas com uma matéria, com uma prova. Você faz as 10 matérias do ensino fundamental ou as 11 do ensino médio. Esta prova é uma múltipla escolha e a pessoa realmente ela consegue fazer e acompanhar esse ensinamento? Sim, nosso material didático é bem complexo, tá? É bem fácil de aprender. Se no caso o aluno ele tiver dúvidas, ele pode estar ligando para nós pode estar tirando as dúvidas dele, ou até mesmo vindo até o nosso polo, nosso supletivo. Mas é raro, porque é bem complexo e tudo aquilo que cairá na prova é que tem um conteúdo dentro da apostila. Hoje, por exemplo, a pessoa que conclui o ensino médio, ela tem realmente condições de enfrentar uma faculdade? Sim, porque os certificados eles são válidos pela delegacia de ensino. As pessoas podem fazer faculdade, cursos técnicos, concurso público, né? O nome é publicado no Diário Oficial, tá? Então, é válido sim, para todo o território nacional brasileiro. Diz um pouquinho sobre o perfil do aluno que procura. Você diz genericamente que as pessoas que não têm tempo de entrar numa escola normal. Mas qual é o perfil? Que tipo de pessoa realmente procura o supletivo à distância? Essa pessoa é uma pessoa normalmente casada, acima de 30, 40 anos. Essas pessoas têm problema de frequentar uma sala de aula normal? Quem são essas pessoas? Então, como eu já tinha falado, né, são pessoas que realmente não têm tempo de frequentar uma sala de aula por 6 meses, né? É um supletivo acelerado, em 90 dias úteis, estão com o certificado na mão, após o simulado, depois quando eles fazem a provinha, tá? São pessoas assim, que parou muito tempo de estudar, são pessoas que precisam realmente do estudo para faculdade, para um curso técnico, para concursos públicos, né? E detalhe, tá? Só pode ser feito pessoas com maiores de 18 anos, né? Então, são pessoas que parou de estudar, vai que seja, 10 anos atrás. Então, a gente dá esse tipo de curso para a pessoa, para ela terminar seus estudos. Uma pessoa que ela concluiu o ensino médio, aí ela vai para uma faculdade. Você tem
algum tipo de, por exemplo, algum controle sobre isso? Quantas pessoas ou quais foram os últimos alunos seus que entraram na faculdade e que conseguiram, ou pelo menos estão conseguindo acompanhar as matérias na faculdade? Olha, Daniel, eu já tenho 10 anos que estou no ramo. Agora, imagina, se não fosse uma coisa certa, se não fosse uma coisa legal, né, já era para ter fechado as portas. Então, de lá para cá, muitas pessoas já concluíram o ensino médio, já concluíram a faculdade, né? Então, assim, exato, assim, de papel escrito, eu não tenho, mas como já tem 10 anos que eu estou no ramo disso, então, imagina aluno de 10 anos para cá, né? Então, eu sei que são pessoas realmente que já terminaram. Então, tem pessoas, alunos meus, que já foram no meu polo agradecer pela ajuda que a gente, pelo serviço que nós prestamos para a pessoa. E essa modalidade de ensino à distância do supletivo, tanto do ensino fundamental quanto do médio, são realizadas em todos os estados brasileiros? E por que eu te pergunto? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 3664, 3964, de 1996, ela deixou por conta dos estados, da Secretaria Estadual de Educação, deliberar sobre a situação do ensino básico, que é o fundamental e o médio. E cada estado pode criar a sua metodologia de ensino. No caso, São Paulo, Rio, quais são os estados que você conhece que fazem isso? E outra coisa que eu gostaria de saber de você. Existe, por exemplo, algum tipo de restrição? A pessoa chega lá numa faculdade e a faculdade não quer aceitar aquele aluno porque ele fez esse tipo de estudo? Então, hoje em dia, muitas faculdades pedem o visto confere da delegacia de ensino. Por isso, tem que ter o visto confere daquele território, da delegacia de ensino. Então, ele é válido. E o nome da pessoa ela é publicada no Diário Oficial também, né? Que dá mais veracidade ao documento. Entendeu? E, assim, São Paulo pode trabalhar, sim, com supletivo à distância, porque é válido em todo o território nacional brasileiro o nosso certificado. Então, podemos, sim, trabalhar dentro de São Paulo, mas com supletivo à distância, que o certificado pode vir de outro estado, sem problema nenhum. Mas, como eu disse, tem que ter a publicação do Diário Oficial e o visto confere da própria delegacia de ensino, porque sem isso realmente não é válido. Muito bem. Vanessa, me diz uma outra coisa. Você tem um polo de educação aqui na região de São Paulo, na região de Santo Amaro. Esse polo, ele também dá aula presencial ou não? Ou só à distância mesmo? No caso, assim, a presença do aluno seria se ele tivesse dúvida da apostila, da matéria que ele irá fazer o simulado. Se ele tiver dúvida referente daquela matéria, sim, a gente tira a dúvida por telefone e tira a dúvida pessoalmente. Mas, como eu já falei, a nossa apostila já é tão complexa que a pessoa, por ler, ela já não tem aquela dúvida. Entendi. Uma outra pergunta. A pessoa está no outro estado, qualquer estado do Brasil, e ela quer estudar, quer fazer o supletivo à distância. Como que ela faz? Como que ela vai poder fazer isso e saber que a escola, agora eu não estou falando do teu polo, eu estou falando de uma forma geral. Como ela vai conseguir saber que realmente aquela escola é autorizada, é séria, e que o certificado emitido por aquela escola, ou através dela, será um certificado válido, sem nenhum tipo de restrição? Então, aí ela vai ter que entrar no Conselho Estadual da Educação, aonde que se o nome do colégio, se tiver conveniado no Conselho Estadual da Educação, tem que estar lá. Se tiver lá, a escola ela é legalizada sim, né? Aí ela entra no site e verifica o nome do colégio no site. Muito bem. Você também tem um site, o teu polo tem um site. Qual é o nome dele? É supletivo-diretriz.com. Supletivo Diretriz é www.supletivo-diretriz.com.br. Isso mesmo. Muito bem. Teu telefone é? Então, nosso telefone, para quem quiser estar entrando em contato para terminar os estudos, é DDD 11 5513 6431. Se a pessoa está estudando em outra escola, não com você, num outro polo, tem dúvida, não recebeu o certificado, quer saber se realmente está numa escola séria, foi até na secretaria, foi lá no Conselho Estadual de Educação, na ocasião aquela escola era séria, estava tudo certinho, e de repente passou do tempo, ela não recebeu o certificado, não recebeu nenhum tipo de informação,
está tendo essa dificuldade, ela poderia ligar para você e você auxiliaria essa pessoa também para que ela pudesse conseguir esse certificado? Sim, ela poderia estar ligando, aí a gente ia ver qual foi o polo que ela fez, qual foi o nome do colégio que ela fez, e a gente faz um levantamento todinho referente a esse colégio. Se por acaso ela fez e não recebeu o certificado, aí a gente vai saber se o colégio ainda está funcionando, tudo direitinho, para a gente podendo estar correndo atrás. Se por acaso, porventura, esse colégio fechou pelo tempo que essa pessoa deixou de procurar, aí, infelizmente, ela vai ter que fazer novamente. O endereço do teu polo é em São Paulo, qual que é? Sim, é em São Paulo, é na estrada de Tapicerica, no número 3536, na sala 17. Nosso ponto de referência é do lado do Habib's, em cima do restaurante Novo Point. Telefone novamente? Nosso telefone é DDD 11 5513 6431, Daniel. Muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui. Eu espero que essas informações sirvam de base para as pessoas que pararam de estudar por alguma razão, querem voltar e até então não sabia como. Tá certo? Nós agradecemos muito você. Esperamos sinceramente que em outra época você volte aqui, dando aí o seu apoio, falando também não só desse tema, mas principalmente dos alunos que concluíram. Nós gostaríamos de conhecer um aluno que concluiu com você e que está fazendo uma faculdade ou já cursou uma faculdade, até para trazê-lo aqui para ele ser uma testemunha desse, vamos dizer assim, desse sucesso na vida dele, tá certo? Tá bom, Daniel, agradeço muito, tá? Pela oportunidade que você está dando para nós. Pode ter certeza que da próxima vez eu trarei sim um aluno com certificado mostrando para vocês que deu certo para ele e vai dar certo para as pessoas também que estão nos assistindo. Muito bem, muito obrigado. Caminhos da Educação com Daniel Dantas. Entrevistamos aqui a Vanessa do curso de supletivo à distância e espero que você conheceu um pouquinho melhor, aprenda um pouquinho mais e volte a estudar. Procure a Vanessa, procure o polo dela na estrada de Itapecerica. Nós teremos também maiores informações e no próprio site. Mais uma pergunta que eu vou fazer para a Vanessa antes de encerrar. Vanessa, o site mesmo é? www.supletivoddiretriz.com.br. Então tá certo. Então, para você que está com a gente até o momento, muito obrigado. E no próximo bloco nós vamos entrevistar uma outra pessoa que fala sobre a educação, mas a educação na saúde. Nós vamos falar exatamente com uma pessoa que é especialista em planos de saúde e odontologia. E por que odontologia? Porque é exatamente na época da escola onde as crianças e jovens têm a maior dificuldade, tanto no sistema público quanto no particular, para tratar dos seus dentes. Nós vamos receber aqui no nosso estúdio um convidado, uma pessoa especial, que vai falar exatamente sobre isso. É o diretor de uma instituição, de uma empresa, que é a Campus. Campus, ela trabalha com a corretagem e a intermediação de contratos de planos odontológicos. Caminhos da Educação, Daniel Dantas, volta já já, assim, depois dos nossos comerciais. Caminhos da Educação de volta, agora nesse momento, quando havia prometido, para falar de saúde. Saúde na fase de criança, jovens e adultos, principalmente na fase escolar. Nós sabemos que a dificuldade que os pais encontram para buscar um tratamento odontológico ou mesmo manter os seus filhos, tanto em escola, de formação, qualificação, como também no atendimento odontológico e o atendimento de saúde para as crianças. Por isso, nós convidamos uma pessoa que há mais de 20 anos tem colaborado e muito através de sua corretora e da sua experiência, fazendo com que famílias Brasil afora possam ter o melhor plano de saúde, o melhor plano odontológico. E nós convidamos o Kleber Campos, para falar um pouquinho conosco sobre a área da saúde. Por que fizemos isso? Exatamente pelo alto custo e o grande problema, a mudança constante na legislação. O outro aspecto que chama bastante atenção além da mudança, são os diversos nomes técnicos que existem dentro dessa área e a dificuldade para as pessoas acompanharem. E mais do que isso, uma dificuldade enorme de saber escolher qual é o melhor plano de saúde ou odontológico
para ela contratar. E aí sim, como uma pessoa pode e deve fazer para fazer a melhor contratação do seu plano de saúde. Para isso, vamos ouvir então Kleber Campos, da Campos Corretoras de Saúde. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Daniel. Tudo e você? Tudo bem, obrigado. Kleber, nós convidamos você exatamente porque a dificuldade que a gente vê, as pessoas sentem como ela procurar, como ela escolher um plano de saúde para atender bem ela, sua família. Qual é a sua dica para isso? Primeiramente, nunca ir para o plano de adesão. Eu acho que o plano de adesão foi um plano que veio para o mercado para simplesmente ajudar não o ser humano em si que quer um plano de saúde, mas para ajudar os donos de empresas a ficarem mais ricos. Então, eu não faria um plano de adesão. Muito bem. Então, como você falou de plano de adesão, claro, daí nós pressupomos que existem um monte de nome de planos. Justamente, plano familiar, individual, plano ambulatorial e o plano de adesão. Quando você fala de plano de adesão, eu pressuponho que é um plano que tem um contrato pronto e que eu vou aderir a este contrato. É esse que você não recomenda? Não recomendo. E por quê? Eu não recomendo porque este plano ele foi criado, na realidade, para enganar o consumidor. Tá? Então, infelizmente, é claro que eu não poderia nem estar falando isso daqui, né? Porque na realidade muitos deles são, entre aspas, os meus patrões. Mas o Brasil já está tão cheio de tanta enganação que você vai se cansando de tudo isso. Então hoje eu vou abrir o jogo com você porque as pessoas não podem fazer plano de adesão. Então fala para mim por que você não recomenda e até diz veementemente que ela não deve aderir a esse tipo de plano. Porque plano de adesão, ele tem um sindicato por trás. Então a operadora é uma empresa terceirizada, que hoje você está vendo muito falar de terceirização. O presidente sempre falando isso, terceirização, terceirização. Só que antes deles estar fazendo esta fala, isso já aconteceu há muito tempo atrás, há mais de 10 anos. Então hoje nós temos uma empresa muito grande aí, neste meio, que é a Qualicorp. Creio que você já ouviu falar. Sim. E a Qualicorp, ela é uma empresa terceirizada que ela administra os planos de saúde, como a Amil, Sul América, a Bradesco, Unimed Fesp. Então, você hoje não consegue fazer um plano individual diretamente com a operadora. Você só consegue se for por este caminho pela Qualicorp, que é a empresa no qual terceirizada, que administra o plano da Sul América, da Amil, da Unimed e assim sucessivamente. Muito bem. Então nós aí teríamos que pensar da seguinte forma. Primeiro que nós não devemos procurar uma empresa ou um plano, melhor dizendo, um plano de adesão. Porque esse plano de adesão é um plano que normalmente é terceirizado. Isso é o que eu entendi. Quase isso. Isso. Aí ele sendo terceirizado, o que vai acontecer? Ele vai ditar regras porque ele vende o plano, ele terceiriza. A operadora usa esta empresa, este plano que tem o plano de adesão, para vender de várias operadoras ao mesmo tempo. Seria isso? Correto. Isso mesmo. E isso atrapalha mais no que, por exemplo? Por exemplo, uma criança recém-nascida, ela não pode fazer um plano de adesão. Só a partir dos 6 anos de idade. Porque as grandes operadoras hoje, elas não querem mais crianças e nem idosos. Você pode observar que a maioria dos planos de saúde hoje, eles querem o quê? Pessoas acima de 59 anos de idade, para eles, não servem para plano de saúde, porque gasta muito. E criança, até os 5 ou 6 anos de idade, também gastam muitos. Então, é matemática. Então, o que eles fazem? Olha, tudo bem, então eu não vou vender mais o plano de pessoa física, tá bom? Só que eu vou terceirizar esse plano e a Qualicorp, ela pode administrar e vender para quem ela quiser, mas a partir de uma certa idade. Tá, legal, gostei, achei bacana. Agora me diz uma outra coisa. Me responda uma pergunta. Eu quero fazer um plano de saúde para minha família. Como escolher, então, qual o plano de saúde ou como escolher o plano de saúde para minha família? Hoje você pode aderir ao plano de saúde familiar.
tá? Individual, familiar, diretamente com a operadora, não por terceiros. Nada de Qualicorp, Afix, tem um monte aí hoje que estão aí no mercado, né? Trazendo esse benefício, entre aspas, para o cliente, mas que na realidade só está beneficiando os sindicatos e a própria Qualicorp e assim sucessivamente. Eu gostaria de saber, mas depois dos comerciais você vai me responder onde entra esses sindicatos e por que eles são tão pejorativos da forma como você disse, tá certo? Tá certo. Você está aqui em Caminhos da Educação com Daniel Dantas e eu trouxe um convidado em especial e espero que você goste do que nós estamos falando, eu espero que você aprenda um pouquinho para que você faça a melhor escolha. Eu, por exemplo, não sabia dos planos de adesão. Então, eu acho que você deve ficar mais esperto daqui para frente. Quando um corretor ou quando a proposta, a propaganda for muito legal, cuidado, porque ali pode ter uma armadilha. Segundo as palavras de Kleber Campos, da corretora Campos de Saúde, que há mais de 20 anos vem atuando nessa área. Então, é uma pessoa experiente, com muito conhecimento sobre a área. E não saia daí que você vai saber também qual é a participação dos sindicatos junto às operadoras de plano de saúde. E nós voltamos logo mais, depois dos nossos comerciais. Caminhos da Educação está de volta agora para falar com nosso amigo Kleber, nosso entrevistado de hoje, que é um especialista na área da saúde. Caminhos da Educação também a saúde, principalmente sem saúde, também não há educação, e sem educação não se mantém a saúde. Nós convidamos Kleber Campos, diretor da corretora Campos, operadora de saúde, seguradora de saúde, saúde e vida, e todo tipo de plano de saúde, porque é uma pessoa que tem mais de 20 anos no mercado. Isso resulta em grandes experiências. E ele já falou vários assuntos sobre a área e principalmente sobre um tipo de plano que ele não recomenda para ninguém, que é o plano de adesão. E esse eu acredito que você deve ter ouvido e gravado bem. Daqui para frente, sem essa de aderir a plano, ou seja, comprar ou contratar planos de saúde, planos por adesão. Mas vamos saber dele agora que os sindicatos, o que fazem os sindicatos nesse meio de campo. Mas também gostaríamos de saber dele qual é o critério para se escolher uma boa operadora, um bom plano de saúde. E eu espero que você fique bastante atento, tome nota, porque no final nós vamos passar o site da empresa, o telefone deles, porque não é só aqui no nosso programa, ele vai poder tirar suas dúvidas, saber ajudar você, principalmente se o plano no qual você já faz parte não está atendendo a sua necessidade. Se o contrato em que você firmou com aquela operadora não está sendo cumprido. E mais, ele vai poder te ajudar, inclusive, sobre os termos técnicos tão difíceis que somente quem é da área, quem é do ramo, conhece. Kleber, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. E eu gostaria que você iniciasse falando para mim o que faz o sindicato nessa área. No sindicato está em toda a área, mas nessa área especificamente, o que faz o sindicato na área da saúde? Na realidade, não era nem para estar nesta área, né? O sindicato, eles deveriam cuidar dos trabalhadores, não é verdade? Exato. Ele está cuidando agora da parte de assistência médica. Por quê? Porque hoje em dia as operadoras de planos de saúde, elas não querem mais trabalhar com plano de pessoa física. Essa é a grande realidade. Eles querem trabalhar com um plano de pessoa jurídica e adesão, porque é simples. Eu vou ter que falar isso aqui, porque não dá para ficar falando meio termo, tá? Claro, com certeza. Então, assim, hoje para você fechar um plano de pessoa física, você tem uma doenças e lesões pré-existentes, tá? Então, você foi diagnosticado, fez o plano hoje, e daqui a 30 dias você foi diagnosticado com uma doença séria. Vamos colocar um câncer, tá? Perfeito. Okay? Então, só que você não sabia. E o que acontece? Você consegue, mediante um juiz, uma liminar. As operadoras de planos de saúde, vendo isso, o que elas fizeram? Opa, uma liminar, então quer dizer que
O associado ele pode ir até um juiz, que inclusive tem uma em Santo Amaro, outra na Mackenzie, e assim no centro, e em Santo Amaro. Então, o que eles estavam fazendo, esses associados? Eles eram diagnosticados com uma doença muito grave, eles iam até este local e pegava com o juiz uma liminar. E o juiz dava liminar para ele, para poder se internar, ou fazer o tratamento, ou a cirurgia que ele precisasse. Os convênios médicos, vendo isso, o que eles fizeram? Colocaram todo mundo para o plano de adesão. Porque o plano de adesão, ele não é regulamentado, entre aspas, no PROCON. Então, a pessoa não pode fazer uma reclamação no PROCON, porque ele é como se fosse um plano jurídico. Porque para você ter um plano de adesão, você tem que ser filiado a um sindicato. E sindicato é uma empresa. Porque Entendi. cuida de empresa, correto? Então, para você hoje fazer um plano de adesão, qualquer plano de adesão que você for fazer, ou qualquer pessoa, ou qualquer ouvinte, né, que está aí, Os os telespectadores. telespectadores, melhor dizendo, que forem aderir a um plano de saúde, eles têm que ser filiados a um sindicato. E ele paga uma taxa para isso. Ele vai pagar o valor do plano e mais uma taxinha lá de filiação. Então, quer dizer que o sindicato ele entra nessa história, criando essas condições, aceitando a filiação desse interessado no plano, porque é um plano de adesão, para ele ter parte, o sindicato então tem o plano dele, Sim. a pessoa não trabalha para aquele sindicato, não faz parte daquela categoria, mas pode fazer parte do plano de saúde daquele sindicato. Sim. Existem muitos sindicatos que trabalham desta forma, mas existem aqueles também que a pessoa realmente ela tem que ser filiada e comprovar que realmente ela tem uma profissão. Aí esses são os sindicatos legais. Só que existem aqueles que não há necessidade disso. Muito bem. E por que as pessoas ainda procuram, ou pelo menos entram para os planos de adesão, sendo que ele é tão pejorativo, tão ruim? Porque ele é 25% mais em conta do que o plano individual ou familiar. 25%. Porém, quando dá um ano ou menos de um ano, porque o plano de adesão é assim, você fechou hoje, o mês dele com um sindicato, vamos dizer que seja dezembro, você já tem um reajuste em dezembro agora. Você não tem um reajuste daqui a um ano, como é um plano de pessoa física, ou num plano de pessoa jurídica, ou de um plano familiar. Então, o plano de adesão, você vai ter o reajuste, se for no mês de dezembro deste ano. Entendi. Agora nós vamos à pergunta que eu iniciei, e eu gostaria que você nos dissesse qual o critério, ou quais os critérios normais para que uma pessoa pudesse dizer assim, eu quero escolher uma operadora, um plano de saúde para minha família ou para minha empresa. Quais são as regras básicas? O que eu teria que perguntar, o que eu deveria de saber antes de escolher este plano de saúde? Primeiro, se não tem muita reclamação no Reclame Aqui, no PROCON, ver se não tem muito processo, e procurar um plano que caiba no bolso da pessoa. Eu acho que esse é o ponto principal, porque muitas vezes as pessoas querem fazer um plano de grande porte, como uma Sul América, como uma Bradesco, como uma Marítima, um Aporto Seguro, só que a pessoa não tem condições de pagar. Por quê? Porque ela teve este plano pela empresa, ela pagava barato pela empresa e ela achando que ela saindo da empresa ela vai continuar pagando a mesma coisa, o mesmo valor que ela pagava pela empresa, e não é. O valor é muito mais alto. Porém, muitas pessoas não estão sabendo que quando elas saem da empresa, elas têm o direito de ficar 2 anos pagando o mesmo valor pela empresa. Entendi. Bom, eu quero que você responda mais no próximo bloco. Sobre as empresas, as operadoras de plano de saúde que tiveram seus planos ou alguns planos suspensos. Correto. Né? E para a pessoa saber se ela não está comprando daquela empresa, daquela operadora, um plano como esse. E para ela saber também como ela acompanhar se aquela empresa tem aquele plano registrado. E por fim, eu gostaria de saber também sobre a rede credenciada. Okay. Porque muitas pessoas fazem a escolha de um plano porque médico A, B e C, ou porque clínica ou hospital X atende aquele plano. De repente, a pessoa está lá, adquiriu toda aquela gama de experiência com aquele plano, pagou tudo ali, e de repente aquela empresa, aquela clínica ou aquele médico não mais fazem parte
daquele plano. E aí? Eu gostaria que você, no próximo bloco, nos respondesse sobre isso. Sem problema. Tá certo? Ok. Caminhos da Educação com Daniel Dantas. Volta já. Nós estamos aqui entrevistando uma pessoa, um especialista, Kleber Campos, da corretora Campos de Saúde, que há mais de 20 anos atua nessa área, a área da saúde. Caminhos da Educação é isso, é conhecimento, mas também a saúde. E uma coisa está ligada à outra. Nós não podemos querer ter educação sem ter saúde, e não vamos conseguir manter a saúde se também não estivermos educados. Caminhos da Educação volta já. Fique com a gente. No próximo bloco, nós vamos saber um pouco mais. Vamos ficar sabendo, através do Kleber, sobre as empresas que tiveram alguns dos seus planos suspensos, como a pessoa vai poder identificar se aquela empresa, se aquela operadora tem um plano e se aquele plano que ela vai escolher é exatamente o plano que está suspenso. Caminhos da Educação volta já, com Kleber Campos. Caminhos da Educação, de volta, falando aqui com o nosso amigo Kleber, um especialista da área da saúde, que nós o convidamos em minutos com a saúde aqui no Caminhos da Educação para falar exatamente sobre os planos e as operadoras de plano de saúde. E nós deixamos para o último bloco para falarmos exatamente de como a pessoa pode saber se o plano ou a operadora que ela está escolhendo não tem o seu plano suspenso pela ANS. Vamos saber um pouquinho mais do Kleber a respeito disso. E aí ele também vai nos dizer qual, ou pelo menos sob a sua ótica, como a pessoa deve escolher um dos melhores planos na ótica, na visão dele, para uma família, ou mesmo para a sua empresa. E por fim, eu gostaria de saber dele sobre o PME, que é os planos da microempresa, micro e pequena empresa. Kleber, fala para a gente um pouquinho sobre a suspensão da ANS desses planos de saúde, dessas operadoras, e qual ou por que isso acontece, e como que a pessoa pode identificar esse problema para ver se o plano que ela está escolhendo não tem nessa operadora um plano suspenso. A pessoa tem que entrar no site da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o primeiro passo. Ali ela vai diagnosticar quais são as operadoras que estão suspensas pela ANS. Quais são os motivos que levam a ANS barrar uma operadora de assistência médica? No caso, seria marcação de consulta, que, no caso, a demora, né? Como eu tinha lhe falado, as consultas com o clínico geral, ginecologista e pediatra tem que ser no máximo com 7 dias. A pessoa fez o plano, deu os 30 dias, ela quer marcar a consulta, ligou, tem que ser com 7 dias. Só que isso na prática, normalmente em algumas operadoras não acontece. As outras especialidades tem que ser no máximo com 15 dias. Lembrando que as operadoras, elas até vão marcar essa consulta. Porém, elas podem, por exemplo, uma pessoa que mora na Zona Sul, elas podem mandar para a Zona Leste. Ou da Zona Leste para a Zona Oeste. Ou da Zona Leste para a Zona Sul, entendeu? Por quê? Elas entendem o seguinte, ó, se eu não tenho na região da pessoa, que é na Zona Leste, eu tenho na Zona Sul. Então, eu estou no prazo, eu estou cumprindo. Então, aí fica da pessoa aí ou não. Normalmente, o associado não quer. Ele quer o consultório próximo à casa dele. E não tem nenhuma lei que exige que seja na imediação da casa dele? Não, isso não. Por quê? Eles estão cumprindo a lei, né? Eles estão marcando no prazo. Porém, o associado quer do lado da casa. Podemos, então, achar que tem uma falha no sistema. Sim. Porque, de repente, nós estamos falando de São Paulo, as distâncias são muito grandes, o trânsito, né? Seria complicado uma pessoa atravessar São Paulo para poder fazer uma consulta. Sim, eu já fiz né? isso com minha filha. Eu saí da Zona Sul e fui para a Zona Leste. Mas eu fui por quê? Porque o médico era muito bom. E né? como que a pessoa, por exemplo, vai descobrir qual é o melhor plano para ela contratar? Você já me falou, por exemplo, se ela não tem reclamação, etc. Mas eu Sim. diria, rede credenciada, número de médico, o descredenciamento da rede credenciada. Como a pessoa vai poder fazer uma boa escolha para ela obter o melhor plano dentro do preço, dentro daquilo que ela pode pagar? Sim, que caiba no bolso dela. Isso. E que ela tenha um bom atendimento e que, se ela não ligar para hospitais, porque hoje, eu vou falar um pouco da Zona Sul. A Zona Sul está um pouco escasso de hospitais. Tem muito mais clínicas e laboratórios do que até mesmo hospitais. Se ela não ligar para hospitais,
tranquilo, ela pode fazer qualquer plano, desde que nós temos aí vários planos, eu posso citar alguns? Claro, com certeza. Temos a Ameplan, que tem o Hospital Vidas, né, e tem uma rede credenciada boa hoje. Nós temos o Biovida, são planos pequenos, né, que você nunca vê aí na mídia, né, não vê na Rede Globo, não vê na Bandeirantes, você vê o quê? Mais a 1000, né, esses planos de grande porte. Então, esses planos pequenos, por incrível que pareça, ele tem um atendimento mais rápido. Entendi. Por incrível que pareça. E o custo-benefício é menor. Entendi. Então, as pessoas podem aderir a esse. Ameplan, Biovida, tá? São os planos bom e barato. Para a tua carência, Sim. né? E o que significa o comprar de carência? Sim, carência nada mais é do que o tempo que o cliente tem de plano. Ou se ele é um novo beneficiário, é o tempo que ele vai ter que esperar para fazer certo procedimento. Isso é carência. Então, por exemplo, ele tem 1 ano de plano e ele quer mudar, né, ele não está satisfeito com a operadora que ele está, e ele quer transferir essa carência, ele tem esse direito. Então, ele transfere todo o ano que ele tem, que ele pagou, para uma outra operadora. Aí, essa transferência é a transferência que dá a ele o direito dos benefícios, como se ele tivesse aquele benefício naquela outra empresa que ele vai entrar. Se ele fizer com um corretor, ele vai ter redução de carência. Se ele fizer direto com a operadora, ele vai ter a isenção total da carência. Muito bem. A abrangência. Eu já vi planos, por exemplo, que não abrange todo lugar, ou abrange um lugar reduzido, outros dão um reembolso para o local onde ela não tem a cobertura. Como é que funciona isso? Abrangência é a área de cobertura. Então, a pessoa ela mora em Santos, por exemplo. Olha, eu quero um plano que atenda em Santos. Então, nós vamos vender um plano para ela, aonde atende aí na Baixada Santista, ou a nível nacional. O que os telespectadores devem tomar cuidado quando aderirem a um plano de saúde, que eles vejam isso, porque muitos acabam comprando achando que o plano é a nível nacional e não é. A área de abrangência é justamente isso, porque o plano só é São Paulo. Eu tenho planos que são a níveis São Paulo, porém nem tanto assim. Tem um que não atende, por exemplo, em Sorocaba, tem outros que não atende, por exemplo, né, que é interior, né? Eu estou falando interior agora. Sorocaba, vamos dizer um pouquinho, Barueri, já vindo mais para cá, Osasco. Então tem que tomar esse cuidado aí. E os PME, o que significa? Qual é a preferência? Eu tenho uma família, mas eu tenho uma microempresa e eu quero, de repente, contratar um plano. Eu devo contratar esse plano pela minha empresa ou pela pessoa física? Justamente, o PME significa pequena média empresa, né? Então, sai um custo barato, é um custo bom. Quem tem CNPJ e quiser fazer um plano de saúde por PME, eu aconselho. É a partir de quantas pessoas que podem aderir ou fazer esse plano de PME? Boa pergunta. A partir de 2 vidas. Então, por exemplo, você e a sua esposa, vocês podem aderir em um plano. Ou se a esposa não quiser entrar, só quiser entrar com um filho, também pode, desde que o CNPJ esteja no nome dela. Muito bem. E aí, se ele tem uma redução, claro que ele tem benefícios, mas claro que ele tem responsabilidades e compromisso. Correto. E a pessoa que faz o plano do PME tem um contrato pessoa jurídica. Correto. Esse contrato me obriga a cumprir um determinado prazo ou eu posso Sim. sair com qualquer tempo? É uma fidelidade. Isso. Justamente, boa pergunta. 1 ano. Então, a Ele pessoa vai aderir a ter um plano, 1 ano, ela é obrigatória ficar no plano. No pessoa física já não é assim. Muito bem. Kleber... Pode até sair antes, deixa eu só te falar uma pergunta, pode até sair antes, mas ela paga uma multa contratual de 60 dias, por exemplo, antes do prazo. Tem operadoras que colocam aí, por exemplo, 6 meses de plano, ela coloca 6 meses de multa, então compensa você ficar com plano de saúde. Nós vamos voltar a falar sobre isso nos próximos programas, aqui em Minuto com a Saúde, no Caminhos da Educação. Eu gostaria que agora você tornasse a repetir o seu telefone, desse também o seu endereço, o endereço da sua corretora, tá? E o nome do site, se você não esqueceu. Porque é meio complicado o nome do site. Campuscomsaude.com.br www.campuscomsaude.com.br Telefone? 5687-8504. E o endereço? Rua Vera Cruz, número 28, Santo Amaro, São Paulo. Muito obrigado. Espero que a gente façamos novos programas aqui. Será um prazer. Vamos tratar de vários assuntos referentes à saúde. Queremos contar sempre com você. E, claro, as pessoas que estão nos ouvindo também vão poder, estão nos assistindo, Sim. vão poder também comentar e mandar as suas
perguntas, as suas dúvidas, para que você Claro. possa responder. Podemos Tá falar certo? um pouco da próxima vez de odontologia, né? Perfeito. Ok? Tá Tá ótimo. bom. Caminhos da Educação, aqui com o Daniel Dantas. Teve hoje como convidado especial, em Momentos com a Saúde, o nosso especialista e amigo Kleber Campos, da corretora Campos, que trabalha com planos de saúde, odontologia e seguro-saúde há mais de 20 anos. Fizemos várias perguntas, obtivemos muitas respostas e, claro, como é um assunto bastante complexo, ainda vamos ter muitas outras, mas queremos contar com você.